O cangaço foi um fenômeno que ocorreu no Nordeste do Brasil no início do século XX, especialmente entre os anos de 1920 e 1940. Tratava-se muitas vezes de uma forma de resistência social e política, mas diversos homens viraram cangaceiros para vingar algum parente, fugir de algum coronel ou até mesmo da justiça, conhecidos como cangaceiros. Esses grupos saqueavam fazendas, atacavam casas de comércio e cometiam outros delitos para sobreviver. Portanto, vamos apresentar aqui algumas curiosidades sobre o cangaço. Número 1. Os cangaceiros usavam chinelas típicas de sertanejo. A de Lampião, porém, tinha um reforço especial, com o intuito de corrigir uma lesão no pé sofrida durante tiroteio na região Lagoa de Vieira, Pernambuco, em 1924. Número 2. Os integrantes do cangaço gostavam de enfeitar suas roupas e armas com moedas de prata, ilhoses brancos e flores estilizadas. Também usavam muitos anéis nos dedos e, no caso das mulheres, correntes de ouro com medalhões e medalhas. Por isso, que os soldados das volantes se matavam entre si, esses cangaceiros andavam com muita coisa de valor no seu corpo. Número 3. Dadá, companheira de um dos fiéis seguidores de Lampião, Corisco, e a mulher mais valente do cangaço, foi quem introduziu muitos dos ornamentos usados na vestimenta, bornais, sacos para transporte de água e alimento, e luvas. Mesmo depois que Dadá abandonou o cangaço, ela continuou, costurando e fazendo os seus bordados, até morrer. Número 4. No chapéu, os cangaceiros costumavam pregar signos de Salomão, que nada mais são que estrelas de Davi. Número 5. No início, só haviam homens nos bandos de cangaceiros. As mulheres começaram a participar do movimento em 1930, ano em que Lampião conheceu e se apaixonou por Maria Bonita. Número 6. Os cangaceiros costumavam ter cachorros no bando. Eles serviam como vigias e ajudavam a divertir o grupo. Número 7. Lampião sofreu vários ferimentos ao longo de sua vida no cangaço. Em 1921, foi baleado nos ombros e na virilha. No ano seguinte, teve um ferimento na cabeça que quase lhe tirou a vida. Uma lesão no pé direito, em 1924, lhe acompanharia a vida inteira. Número 8. Ele também perdeu o olho direito, 1925, e foi atingido na omoplata, 1926, e no quadril, 1930. Número 9. O rei do cangaço e Maria Bonita tiveram apenas uma filha, Expedita, que nasceu em 1932. Número 10. Antes de ter seu próprio bando, Lampião e seus irmãos, Antônio e Ezequiel, fizeram parte do bando de Sebastião Pereira, ou Senhor Pereira, como era conhecido. Número 11. O cangaço foi um fenômeno cultural que deixou uma marca profunda na região nordeste do Brasil, sendo ainda hoje lembrado através de músicas, filmes e outras formas de arte. Número 12. Os cangaceiros eram grupos de nômades armados que viviam em bandos. O termo cangaço foi escolhido porque a palavra deriva de canga, peça de madeira utilizada na cabeça do gado para fins de transporte. Nesse sentido, se eles eram nômades, carregavam durante suas caminhadas muitos pertences. Número 13. Bem antes de morrer, Lampião já inspirava poemas, músicas e livros. Uma propaganda de remédio chegou a comparar os males que ele causava à sociedade com os distúrbios provocados pela prisão de ventre. Mas a referência ao cangaceiro como figura nociva era exceção. Em geral, ele era tratado como herói, um nobre salteador, que tomava dos ricos para dar aos pobres. Em 1931, o mais importante jornal americano, The New York Times, divulgou essa versão caridosa do criminoso. Número 14. Por viverem como nômades, os cangaceiros conheciam muito bem a caatinga, lugares de difícil acesso e rotas diversas, o que facilitava nos momentos de fuga, quando perseguidos pelas autoridades. Isso contribuiu também para o fortalecimento do cangaço.
Número 15. A alimentação básica era carne de sol, carne seca de bode e de boi, farinha de mandioca e rapadura. Número 16. O caminhar pelas caatingas durante dias, horas seguidas sem banho de rio ou de cachoeira, no sol, na chuva. Os cangaceiros tomavam banho de perfumes e se valiam do que traziam nos bornais. Número 17. Tinham suas próprias regras de conduta e suas próprias leis. Vagavam de um local para o outro, não possuíam residência fixa, vivendo de saques e doações. Eles eram temidos pelas pessoas e espalhavam medo por onde passavam. Frequentemente enfrentavam as forças policiais do governo. Cacará! Reúne a tropa! Vamos topar com a volante! Macaco que muito pula, quer chumbo. Capitão, deixa o rastejador comigo. É dívida antiga. Número 18. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião, pulando. Número 19. A preferência de Lampião recaía sobre o Fleur d'Amour, perfume francês muito conceituado entre os anos 20 e 40. Entre as bebidas, o predileto era o uísque escocês White Rose. Número 20. No cangaço, as forças policiais responsáveis por encontrar, prender ou matar cangaceiros eram chamadas de volantes. Esses policiais usavam trajes semelhantes aos dos cangaceiros. E houve confusões por conta disso. As volantes eram conhecidas por também agir com violência contra a população.